Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? A gente tem aqui o prazer de receber hoje o Aidano André Mota, colega querido, trabalhamos juntos. O Aidano, vou ler aqui uma mini bio dele, niteroiense, jornalista desde 1986, a maioria aqui não era nem nascida, especializou-se na cobertura de cidade em veículos como o Jornal do Brasil, Dia, Globo, Veja, Isto É. Comentarista do canal Sport TV, ganhou o Prêmio ESSO de Melhor Contribuição à Imprensa em 2012, pesquisador e entusiasta de carnaval, autor de Maravilhosa e Soberana, Histórias da Beija-Flor, e de 11 Mulheres Incríveis do Carnaval Carioca, da coleção Cadernos de Samba, da editora Verso Brasil. Escreveu também Da Minha Porta Vejo o Mundo e Guardiões da Alma Carioca, além do roteiro do documentário Mulatas, um Tufão nos Quadris. Né? Então, aqui só um pequenininho aqui, né? Um currículo pequenininho. Né? Se a gente fosse falar aí do Aidano, a gente teria que gastar o tempo todo da aula, mas ele vai aí falar um pouquinho de empreendedorismo e comunicação e vai contar causas, histórias e tal, para enriquecer aí um pouco o nosso aprendizado. Então, com vocês eu deixo aí, Aidano, obrigada, a gente te agradece demais aí em nome da PUC, professor Caralta, da galera toda aqui, tá? O tempo, né, a presença, e está contigo a palavra. Bem, obrigado, Luciana, Caralta, meus amigos queridos da vida toda. Boa tarde a todas, todos, todas, como se diz hoje em dia, e eu adoro, acho mó barato. A gente despir o machismo da língua portuguesa. E aí, enfim, um prazer estar aqui. A Luciana sabe, eu me ofereço desavergonhadamente para ter esse tipo de conversa com estudante pelo seguinte: eu sou um filho da elite brasileira. Nasci na classe média de Niterói, como ela disse. Fui criado em São Francisco, em Niterói. Estudei em escola particular a vida inteira. E fui estudando numa universidade federal, de graça, como é nas universidades federais até hoje. Mas consegui essa vaga muito pela minha condição social, né? Porque eu tive todo o conforto para estudar, E, como eu costumo contar sempre, quando eu passei no vestibular para jornalismo, eu ganhei um carro de presente. Entendeu? Assim, porque meu pai podia me dar um carro. Então, assim, diante de todo esse conforto, de toda essa injustiça social do Brasil, eu acho que eu transmitir o que eu sei é o mínimo que eu posso fazer para compensar tanta regalia que eu tive. Então, eu me ofereço o tempo todo e abro espaço na minha rotina, que não é uma rotina simples, pequena de trabalho, mas eu abro espaço para falar para estudantes. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu até prefiro falar para estudante de periferia do que falar para vocês da PUC. Mas eu incluo vocês da PUC nisso também, porque eu acho que a transmissão do saber deve ser indiscriminada. Mas se um dia tiver que, na mesma hora que falar para a PUC e falar para alguém da Maré, do Alemão, de outros lugares do Brasil, vocês vão perder, fiquem certos. Enfim, a gente vai ter que marcar outra hora, na verdade. Bem, eu combinei com a Luciana que a gente ia falar de empreendedorismo no jornalismo, porque hoje praticamente só existe jornalismo para quem for empreendedor. Tá desaparecendo velozmente, estão desaparecendo velozmente as vagas e as possibilidades, os postos, nos lugares assalariados do jornalismo, nas empresas, porque as empresas jornalísticas estão desaparecendo. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 22 anos no Globo, dos meus 35 anos de carreira, 22 foram no Globo. E eu saí do Globo no dia 1º de setembro de 2015, e a redação do Globo hoje é 1/3 do que era quando eu saí, em termos de tamanho. Ela já diminuiu muito mais nesses 6 anos, nesses quase 6 anos. E vai continuar diminuindo, porque esse modelo das empresas ele não é viável. E está diminuindo no mundo inteiro. Só que está crescendo numa outra ponta, porque as pessoas não deixam informação, gente. A gente trabalha com informação. Informação é que nem água. Ninguém vai deixar de beber água, como ninguém vai deixar de se informar. Pode ser se informar certo, errado,
com notícia falsa, com notícia verdadeira, com notícia editorializada. Pode ser de todo jeito. Do mesmo jeito que você pode beber água filtrada, quente, gelada, com gelo, sem gelo, mineral, com gás, sem gás, misturada com mate, com café, enfim. Geosmina? Tem com geosmina também, né? E com outras coisas também, né? Geosmina é o de menos, mas enfim. Metade do Brasil não tem água potável para beber, né? Por exemplo. Então, assim, informação é a mesma coisa. Então, vai ter sempre gente precisando. E precisa de gente para prover essa informação para as pessoas. Essas pessoas somos nós. Lá atrás, quando eu comecei, como a Luciana falou, eu me formei em 86. Eu entrei na faculdade em 82, me formei em 86. Não existia internet, enfim, nada eletrônico, nada disso. Era tudo analógico. A gente trabalhava com máquina de escrever, lauda de papel, carbono, e corrigir o texto à caneta. Vocês podem procurar no Google, que tem tudo lá, para vocês verem. Inclusive, vocês podem assistir, por exemplo, a um filme chamado The Post, A Guerra Secreta, que é um filme que conta uma história do Washington Post, com Tom Hanks e Meryl Streep, que é um filme do Spielberg, é o último filme do Spielberg, que mostra bem como é que era. Nessa época, é um filme passado nos anos 70, nos Estados Unidos. Mas mostra bem como é que era a produção jornalística, que era muito artesanal. Quando eu comecei, eu não tinha a vocação, como não tenho a vocação, o talento, para fazer a parte nobre do jornalismo, a parte mais valorizada do jornalismo, que é o jornalismo investigativo, que é também uma invenção americana, a partir do caso Watergate, resumindo muito a história. E aí, assim, mas eu não tenho talento para isso. Eu não tenho fonte, nunca tive. As poucas pessoas que tentaram ser minhas fontes na vida sucumbiram diante da minha desorganização terrível. Que assim, a pessoa me ligava para passar uma notícia, eu não ligava de volta, porque eu sou um desorganizado, vivo atrasado. Então, assim, eu perdi até as poucas fontes que eu ficava até amigo das pessoas, mas elas não me usavam como não se tornavam minhas fontes, porque eu não conseguia me organizar para isso. Mas eu queria ser jornalista e queria vencer no jornalismo e queria, no mínimo, empatar a minha condição social. Porque eu sempre tive a ideia de que seria ridículo eu ter nascido na classe média, ter sido criado com todo o conforto, graças ao esforço também, né, além da minha condição social, do esforço dos meus pais, e eu decrescer de classe social. Eu acho que isso não seria um fracasso. Eu levava isso como um fracasso pessoal. Então eu queria me manter no mesmo padrão. Eu nunca fui uma pessoa de querer ficar rico, querer ter $1 milhão, de querer ter barco. Eu nunca essas coisas esses bens materiais. A única coisa de rico que eu queria e que eu não consegui foi viajar de classe executiva no avião, que classe econômica realmente tudo bem que é white people problem, né? Você reclamar de classe econômica de avião, mas é ruim classe econômica de avião. Mas foi a única coisa que eu não consegui realmente, foi que classe executiva é muito caro, né? Então, assim, eu nunca consegui viajar de executiva. Sempre viajei de classe econômica. Mas viajei pra caramba, conheço o mundo todo, enfim. Tudo graças ao jornalismo. Como é que eu consegui fazer isso? Sendo criativo e empreendendo. Foi o meu jeito de resolver essa minha dificuldade, essa minha limitação no jornalismo. Então, o que eu fiz para conseguir me manter ativo profissionalmente por 35 anos e também me manter no mercado, né? Seja no mercado das empresas lá no início, seja no mercado hoje empreendedor. Ser criativo e me aprimorar o tempo todo. Ficar me aprimorando o tempo todo, melhorando o tempo todo. Pensando um jeito de fazer um jornalismo cada vez melhor, cada vez mais plural, cada vez mais democrático, cada vez mais tolerante, cada vez mais preciso em tudo que eu faço. Então, assim, nada do que para isso, eu fui me aprimorando, me desenvolvendo como? Lendo muito, me informando muito, dedicando um tempo enorme ao trabalho na minha vida. Por isso também, aquilo que a gente falou no início, antes de começar a gravação, que o Carol estava falando sobre se divertir, eu trabalho muito me divertindo, apesar disso. Porque eu escolhi trabalhar me divertindo, porque um dia eu cheguei à conclusão que a coisa que a gente mais faz na vida em quantidade de horas, disparado, é trabalhar. Não tem nada que a gente faça tanto em quantidade de horas do que trabalhar. Então, assim, se não for um negócio divertido, se não for um negócio que te dê um mínimo de prazer, você vai ser uma pessoa muito infeliz a maior parte do tempo.
Os brasileiros, por exemplo, uma parcela grande da população brasileira, ela se preocupa muito com a sexualidade, né? Sexualidade dos filhos, dos amigos, dos parentes. E, assim, a sexualidade é uma coisa que você exerce, no sentido, né, mesmo literal, numa quantidade de tempo pequenininha, né? Em relação, por exemplo, ao trabalho, que ocupa uma quantidade gigante de tempo. Então, assim, mesmo que você faça muito, né, você vai fazer muito menos do que trabalhar, não tem jeito. Aí, como me disse meu terapeuta uma vez, a menos que você seja ator pornô, né? Eu falei, é verdade, só que no caso do ator pornô, o sexo é trabalho, também não é prazer. Então, assim, também é trabalho, não adianta. Então, eu escolhi trabalhar com uma coisa, e dentro do jornalismo mesmo, eu sempre procurei temas que me dessem algum tipo de satisfação pessoal de estar fazendo. Então, assim, por exemplo, não me interessa como jornalista, me interessa como leitura jornalística, mas como trabalho jornalístico, me interessa zero fazer a Lava Jato, por exemplo. Todo esse noticiário da Lava Jato, eu não tenho inveja de nenhuma matéria da Lava Jato. Nenhuma, zero, de assinar uma matéria da Lava Jato. Nenhuma. E não tem nada a ver com o fato de ser contra o PT, não é nada disso. É assim, aquele tipo de jornalismo, eu não acho a menor graça de fazer. Eu acho graça de fazer o jornalismo das histórias humanas, das histórias das pessoas, da contradição do ser humano, da miséria humana. Eu estou particularmente empolgado com a matéria que eu li meia hora antes de a gente começar aqui a nossa aula, que é a nossa palestra, que é um depoimento de uma moradora do Jacarezinho que perdeu o emprego porque não conseguiu sair no meio do tiroteio. Ela trabalhava numa lanchonete no Grajaú, e ela perdeu o emprego porque ela ligou para a lanchonete, ele mandou uma mensagem, sei lá, para a chefe dela, dizendo que ela não tinha como ir, porque a bala estava voando no Jacarezinho, naquele dia daquela operação do massacre do Jacarezinho, né? E aí a gerente da loja, a dona da loja, não sei, disse assim, dá teu jeito, se você não vier, tá demitida. E ela não foi, porque não tinha como sair de casa, e ela foi demitida. Essa história, eu mal consigo me concentrar aqui em vocês, porque eu só penso nessa jovem mãe de família carioca, agora, porque, coitada, os policiais entraram na casa dela, deram um chute na porta dela, destruíram a porta da casa dela, ela passou um estresse enorme com o marido, o filho, dentro de casa, o filho de 2 anos. Essa história é a história que me empolga como jornalista. Dizer quantas pessoas... É super relevante dizer quanto foi roubado da Petrobras na Lava Jato. Não vou entrar no mérito aqui da polêmica que cerca todo o processo da Lava Jato, né? É super relevante isso para a vida brasileira, que se conte aquilo ali, e eu acho ótimo que eu tenha colegas que se dedicam àquilo fanaticamente, apaixonadamente, mas eu não acho a menor graça. Eu acho graça em fazer esse tipo de história humana. Eu comecei por uma história triste até, e gosto de fazer histórias alegres também, por isso a Luciana até falou da minha ligação com o carnaval, que é uma ligação que hoje transcendeu a vida profissional e invadiu a vida pessoal completamente, mas que tem a ver com histórias humanas também, com histórias diferentes, histórias muito interessantes, histórias que ninguém consegue ficar indiferente a elas. Se essa palestra aqui fosse para contar histórias de carnaval, a gente ia ficar aqui até 10 horas da noite, vocês iam ficar ouvindo amarradões, mesmo não gostando de carnaval, porque tem cada história incrível, de personagens incríveis, que vocês nem fazem ideia que existem, e que moram na mesma cidade que vocês e que ninguém conhece, porque a mídia não cobre esse assunto, porque prefere cobrir o mundo dos brancos, né? A mídia dá muito mais atenção para o São Conrado Fashion Mall do que para Mangueira, por exemplo. Aí, para vencer nesse jornalismo e conseguir tudo que eu pretendia conseguir, que é ter uma casa, viver confortavelmente, sustentar os meus filhos com o mínimo de conforto e tal, eu saí empreendendo, desde sempre. Eu faço freela, eu tive emprego durante 30 anos da minha carreira, emprego formal, e nesse tempo todo eu também fiz freelancer. No começo, eu fazia o seguinte, eu procurava toda revista que me caía na mão, revista de todo tipo, eu olhava o expediente da revista, onde tinha o nome dos jornalistas, e procurava um jornalista conhecido para poder me oferecer para fazer uma matéria, para fazer alguma coisa, e ele me pagava por isso, e era um dinheiro extra que eu ganhava e guardava. Além, porque eu vivia mesmo, pagava as minhas contas com o meu salário. Aí eu fui assim a vida toda.
Então, vou contar um caso para vocês, muito, muito brevemente, para a gente não perder tempo com isso. Uma vez, uma amiga minha, que é por acaso a editora dos meus livros de carnaval, a Valéria Lamego, ela estava editando uma revista chamada Petrobras Magazine, que era uma revista feita para os investidores estrangeiros da Petrobras. A revista não existe em português. A revista só existe, ela era feita toda em português, depois traduzida para o inglês e enviada para os investidores da Petrobras no exterior. Aí ela precisava de um repórter para fazer uma matéria sobre a primeira vez que a Petrobras bateu o recorde de exploração de petróleo no fundo do mar, que foi o poço de Roncador, na Bacia de Campos, com uma plataforma chamada P36, que tempos depois ficou famosa, que sofreu um acidente, uma plataforma que afundou na Bacia de Campos. É um caso muito famoso, uma tragédia que marcou a história da Petrobras para sempre. Tinha que contar essa história tecnicamente, como a Petrobras tinha conseguido fazer isso. E esse recorde que a Petrobras bateu, ele é a semente do pré-sal. A Petrobras se aprofundou, sem trocadilho, nessa tecnologia, até que chegou no pré-sal. E eu tinha que entrevistar um engenheiro que ia me contar como é que faz isso. Aí a Valéria, essa minha amiga, perguntou: vem cá, eu não tenho quem faça essa matéria, porque os jornalistas da área estão todos ocupados, você faz para mim essa matéria? E eu lembro que pagava um dinheiro bom, pagava $500 na época para fazer essa matéria. Eu falei: claro, Valéria, eu leio muito sobre isso. Mentira, eu nunca sabia. Cara, a Petrobras na época patrocinava a camisa do Flamengo, era tudo que eu sabia da Petrobras, não sabia porra nenhuma. Assim, e eu disse para ela que eu sabia. Eu falei: claro. Aí eu saí pesquisando numa época que não era que nem hoje pesquisar, não tinha Google na época. Então, era uma pesquisa muito mais difícil. Saí pesquisando em jornal alguma coisa sobre isso. Marquei a entrevista com o engenheiro-chefe da equipe que estava fazendo isso e fui para a casa dele. Ele morava no Meyer, um brasileiro admirável, porque era um engenheiro que fez concurso para a Petrobras e o negócio dele era tirar petróleo para bem do Brasil. Um brasileiro admirável. E que era uma pessoa que tinha um salário normal ali, não era rico nem nada, tanto que morava no Meyer, num apartamento de 2 quartos, normal, ele, a mulher e um filho. Aí eu cheguei na casa dele, uma quarta-feira de noite, ele marcou que desmarcar na casa dele, ele contou que detestava jornalista e que se soubesse que eu trabalhava no Globo antes de a gente ter feito a matéria, ele não teria me dado entrevista, porque ele odiava o Globo, porque o Globo defendia, como defende até hoje, a privatização da Petrobras, e ele era contra isso, porque a Petrobras é uma empresa do povo brasileiro, no que eu concordo com ele. Já concordava e passei a concordar mais ainda depois de conversar com ele. Aí, ele falou: bom, o que você quer saber? Aí eu falei para ele: olha, eu preciso saber tudo. E eu não sei nada desse assunto. Aí ele falou: você não sabe nada quanto? Eu falei: bom, queria começar te perguntando o seguinte. A marca batida foi 3.950 metros. A Petrobras conseguiu achar petróleo a 3.950 metros de profundidade no fundo do mar. Eu aprendi na escola que o ser humano não chega abaixo de 33 metros no fundo do mar. Então, como é que vocês souberam que o petróleo estava ali onde vocês descobriram, se vocês não conseguiram ir lá para achar o petróleo? Se não foi um mergulhador lá achar o petróleo. É nesse nível que eu não sei. Aí ele virou para mim e falou assim: caraca, você não sabe nada mesmo. E aí ele começou a me explicar, a partir daí, que, na verdade, eles usavam um robô, na época, né? Era um robô que ia no fundo do mar e fazia a exploração. Porque o difícil no negócio, o difícil em qualquer exploração subterrânea é você descobrir onde está a riqueza. Depois que você sabe que a riqueza está ali, é muito mais fácil. Então, assim, se, por exemplo, o Caralta está ali nos pilotis da PUC, pelo cenário que eu estou vendo. Então, assim, tem uma diferença enorme em o petróleo estar debaixo de onde está o Caralta ou está naquele estacionamento que tem ali atrás, lá no finzinho dos pilotis, onde eu já parei o carro alguma vez. Se você for no lugar errado, você nunca vai achar. Então, assim, é muito importante que você descubra onde está. Essa é a dificuldade. E aí era um robozinho que circulava no fundo do mar e lá a partir de determinadas coordenadas ele achava onde estava o petróleo e a partir daí vinha a exploração. E aí eu disse para ele assim, porque era a época do Titanic, do filme. E se vocês lembrarem, quem viu o Titanic, imagino que todo mundo,
se vocês lembrarem, que no início do filme tem um robozinho lá explorando o Titanic, um robozinho explorando o Titanic no fundo do mar. Eu perguntei para ele, igual o robozinho do Titanic, ele falou, ótimo exemplo, o robozinho do Titanic é baseado nessa tecnologia, é basicamente o mesmo robô. E a partir daí a entrevista se desenvolveu, eu comecei a entrevista com a matéria, com a história do Titanic, porque ela falava para os leitores, né? Os leitores entenderiam muito mais facilmente a história, porque tinha uma imagem, né, para eles poderem entender, que é a imagem do filme. E aí saiu a matéria, deu tudo certo, ele leu a matéria antes de ser publicada, gostou muito, e falou assim, pô, super legal que você tenha dito para mim que você não sabia nada, porque aí eu consegui ser bastante didático contigo, e a matéria ficou perfeita. Uma super história de mocinho, para vocês me acharem o máximo logo de uma vez. E aí, fiz essa matéria, ganhei lá meus $500, que botei numa poupança, e assim foi indo, até que eu consegui juntar dinheiro lá para as coisas que eu queria e tudo mais. E aí, chegou um momento, que foi mais ou menos ali em 2010, 2012, que eu entendi que o jornalismo de empresa estava morrendo. Eu falei, eu quero ir embora desse negócio, eu quero virar freela, eu quero ser só freela, eu não quero fazer mais, eu não quero ter salário, chefe, patrão. Porque se vocês pensarem bem, a gente fica tentando, quando a gente aceita ter um emprego numa empresa, a gente aceita viver o sonho do nosso patrão e a gente adapta o nosso sonho ao sonho do nosso patrão. E não a fazer aquilo que a gente quer fazer de verdade. Mas eu quero ser apresentadora do Jornal Nacional, eu quero sentar no lugar da Renata Vasconcelos. É um sonho absolutamente digno, pertinente e viável. A Renata Vasconcelos não tem nada demais como jornalista. Todo mundo aqui tem condição de fazer o que ela faz. Nem o William Bonner, aliás. Aí, só que quem quer ter uma TV e nessa TV ter um noticiário às 8h, 8h30 da noite, sei lá, naquelas condições em que o noticiário é feito, é o dono da TV Globo. Você, em nome de ser apresentador de telejornal, você vai ter que se adaptar ao sonho do cara lá e vai ter que fazer as concessões que ele quiser que você faça. É o único jeito. Por exemplo, se você quiser, para falar de um outro exemplo que está muito nas discussões no momento, se você quiser, por exemplo, ser apresentadora ou apresentador de um noticiário na televisão e quiser entrevistar o Lula, por exemplo, não será na TV Globo, porque você pode ver que a TV Globo não entrevista o Lula, né? Por exemplo. Por uma escolha lá dela que não vale a pena discutir aqui agora. Então, assim, mas eu acho que tem que entrevistar. Então você vai fazer o seu noticiário, a sua TV, não vai fazer lá, porque ali é a TV da família Marinho, ou os chefes, ou o Alicâmbio, que é o chefe do jornalismo, ou, enfim, quem quer que seja, não quer que entreviste o Lula não é entrevistado. Então, assim, é só um exemplo, tá, gente? Não vamos nos prender nessa questão político-partidária, porque senão a gente não sai do lugar. E hoje é possível. Porque quem sonhava com isso lá atrás, lá quando eu comecei, não conseguia fazer isso, porque não tinha como. Você tinha que trabalhar em empresa. O único jeito de ser jornalista era em empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você quiser, por exemplo, se você quiser, por exemplo, investigar o trabalho escravo no Brasil, o trabalho análogo à escravidão no Brasil, quiser denunciar essa prática que ainda existe no Brasil, tantos anos depois de, né, 100 e tantos anos depois de ter sido abolida a escravidão no Brasil, você pode, por exemplo, fundar um site, como fizeram os donos do Repórter Brasil, que é um site que eu recomendo demais que vocês frequentem, que é um site de denúncia muito interessante, muito bem feito, jornalismo investigativo na veia, assim, muito, muito bom, muito bom, sobre essa questão do trabalho, especialmente nos rincões do Brasil, né, nas fazendas, no agronegócio. Eu quero investigar a indústria, eu quero tratar da indústria alimentar. Eu posso fundar ou ir trabalhar num site chamado O Joio e o Trigo. Não sei se vocês conhecem, não conhecem, passem a conhecer, porque é maravilhoso, que fala de como a indústria do alimento faz mal à saúde das pessoas. É um site totalmente independente, que detona a Coca-Cola, a Nestlé, a Unilever, todas as multinacionais, o McDonald's, detona todos os gigantes aí do setor alimentício.
Mas eu acho que as mulheres ainda são homicídio, eu quero estar conciliando e combatendo a violência contra a mulher. Tem o Portal Catarinas, tem a Gênero e Número, que é um site de jornalismo de dados voltado para o empoderamento feminino. Eles são também outros, são sites que, assim, que eu admiro pra caramba, eu sou fã de todo mundo que faz. Para a Gênero e Número, inclusive, já fui colaborador, já colaborei uma vez, já fiz uma matéria para eles, e o resultado foi ótimo, eu adorei ter feito. Mas não, eu quero nada disso, eu não quero consertar mundo nenhum, eu quero trabalhar com moda, eu quero trabalhar com gastronomia, eu quero trabalhar com sustentabilidade, com a defesa do meio ambiente. Tem lá o Projeto Colabora, do qual eu sou um dos editores, faço a newsletter do Colabora, que eu peço para vocês assinarem, inclusive, todo dia no e-mail de vocês às 9 da manhã, de graça. E aí, assim, cuidar da Amazônia, cuidar da tolerância, defender a tolerância de gênero, a defesa da democracia. A gente faz isso e dá para ser sustentável, gente. Essa galera toda que eu citei aqui, de todos esses sites e de muitos, muitos, muitos outros, da agência pública, do Intercept, todos eles pagam os seus boletos, dão presente para as suas mães no Dia das Mães, para os seus namorados e namoradas no Dia dos Namorados, vivem que nem todo mundo. E muitas vezes tem um trabalho muito mais interessante, muito mais divertido, muito mais agradável do que trabalhar sobre as amarras de uma empresa cheia de manias, cheia de burocracia, cheia de idiosincrasias, com poder excessivo na mão de chefes, muitas vezes que não merecem estar nesses cargos, e submetido, sobretudo, aos interesses dos patrões que fazem parte da elite brasileira, que a gente sabe o lixo que é. Né? Então, assim, isso é totalmente possível. Para isso, vocês precisam aprender uma coisa que as faculdades de jornalismo não ensinam, que é tudo que envolve o empreendedorismo num país de burocracia surrealista como o Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar só um exemplo. Quinta-feira da semana passada, eu precisei renovar a certificação digital da minha empresa. Eu tenho uma empresa para poder dar nota. Minha empresa chama Friends, Eventos e Textos, é uma homenagem ao seriado que, na época que eu fundei a empresa, era um sucesso, mas que hoje é um seriado que perdeu muito prestígio, porque é a história de 6 pessoas brancas de Nova York. Então, assim, ele foi soterrado pelo politicamente correto, e muito bem soterrado, está muito certo, porque devia ter diversidade naquele elenco que não tinha na época. Mas na época que eu fundei a empresa, ele era um seriado que eu adorava, e a empresa ganhou esse nome, eu e minha sócia da época demos esse nome para a empresa, que continua até hoje. Essa empresa tem 21 anos, e na quinta-feira passada eu tive que renovar o certificado digital dessa empresa numa empresa chamada CertSign. No começo, em tempos normais, essa renovação ela só é feita presencialmente. Você tem que ir a um lugar fazer isso. Eu disse que eu não ia fazer isso pessoalmente agora por causa da pandemia, porque eu estou respeitando o isolamento social, coisa que todo mundo que pode deveria fazer, e não ia aglomerar à toa por aí. Se alguém daqui já aglomerou à toa, envergonhe-se, porque está ajudando a manter o Brasil nesse buraco que ele está. Mas isso também é outro assunto. Aí, eu criei um caso com eles e eles disseram que eu poderia mandar os documentos por um motoboy. Mas esse sistema custava R$400. Eles cobraram R$400. Eu disse que eu não ia mandar, que eu não ia pagar R$400 e que eu ia denunciar a CertSign nas redes sociais, porque no meio da pandemia eles queriam se manter como antigamente e tudo mais. E por que eu fiz isso? Eles criaram lá... Eu tive que pagar uma multa, porque acabou atrasando por conta dessa briga, mas paguei a multa feliz, porque por minha reclamação eles criaram um jeito online de fazer, que nem a gente está fazendo essa palestra aqui. E aí, na quinta-feira passada, eu tive que me sentar numa videoconferência com uma moça muito simpática chamada Amanda, para que ela fizesse uma biometria comigo, para provar que eu sou eu, que é uma coisa que o Brasil exige muito, né, que a gente prove que a gente é a gente, para que a minha empresa continue podendo emitir notas fiscais para os muitos trabalhos que os sócios da empresa, hoje eu, a minha mulher, a Flávia Oliveira, e a minha filha, a Isabela Reis, nós fazemos, nós usamos essa empresa. Eu, inclusive, dos três usuários da empresa, eu sou o de menor salário. Elas duas ganham bem mais do que eu já
porque são bem-sucedidas influências da internet brasileira. Vocês, algumas aqui devem conhecer, inclusive as duas que fazem podcast, tem Instagrams bombadaços e etc. O que muito me alegra, inclusive. Esse é um exemplinho de tudo que vocês têm que fazer para ser empreendedores jornalísticos. Para terminar essa minha fala inicial, que a gente já está chegando na hora combinada, tem uma diferença entre ser assalariado e ser empreendedor, que, na minha opinião, é a mesma diferença entre ser criança e ser adulto. O assalariado é criança, o empreendedor é adulto. Ah, como assim? O assalariado tem uma pessoa que acende a luz para ele trabalhar, que bota o computador para ele trabalhar, que arruma a internet para ele trabalhar, que paga a saúde do empregado com o plano de saúde e que dá na mão do empregado o dinheiro com o qual ele compra a sua comida e os seus bens de consumo. O empreendedor, tanto que o patrão é uma adaptação da palavra pai, né? Se você for na origem das palavras, elas são palavras vizinhas, o pai e o patrão. Já o empreendedor, se ele não trabalhar, ele não ganha. Então, ele se arrisca, diferentemente do assalariado. Para usar o exemplo de um empreendedor que é muito claro, assim, fica muito evidente para vocês entenderem, é que nem o taxista. Se o taxista não for para a rua com o carro dele, ele não ganha. Então, assim, ele tem que ir para a rua para ganhar. E ele tem que saber quanto ele tem que fazer de dinheiro. Quem tem que saber isso é ele. E não alguém que vai determinar isso para ele, como é no caso do assalariado. Então, é uma outra coisa que vocês têm que aprender. O valor do trabalho de vocês. Isso é a parte mais difícil, que é vocês saberem quanto cobra. Porque a vida toda vocês terão alguém, a vida toda de empreendedor, vocês terão que negociar esses valores. É uma parte que eu faço muito mal ainda, porque eu sou da geração que foi educada para ter emprego. Então, assim, eu não aprendi direito a cobrar os meus valores. A Isabela faz isso muito melhor que eu. Ela faz de um jeito assim, ela recusa trabalho que dá até medo assim quando ela fala. Sei lá, oferecem para ela um trabalho para ganhar, vou chutar um valor aqui, não é um caso concreto, mas oferece para ela ganhar R$5.000. E aí, se dá para ela mais trabalho do que na arrumação dela vale R$5.000, ela diz que não, na cara da pessoa. Eu não tenho coragem de dizer não para trabalho nenhum, porque eu fui educado para não recusar, que é uma coisa muito da minha geração. A geração de vocês, estudantes, vão saber dizer não e vão saber se valorizar muito mais do que eu aprendi. E essa é uma agenda que vocês vão poder cumprir de maneira muito mais confortável. E vocês terão muito mais liberdade, vocês terão muito mais condições de fazer o jornalismo que vocês quiserem fazer, e não o jornalismo que alguém vai querer que vocês façam. Por fim, para fazer isso, mais do que tudo isso que eu falei, precisa ter qualidade. No jornalismo dos empreendedores, se tiver texto ruim, se fizer mal feito, se não tiver direito, perdeu. Não vai ter espaço. Tem que ter qualidade. E eu acho ótimo que tenha que ter qualidade. Porque a vida toda eu batalhei para ter qualidade e muitas vezes vi gente que não tinha qualidade se dando melhor do que eu. Felizmente, ainda vou pegar um tempinho ainda de quando a qualidade vai vencer, e eu gosto muito de viver num cenário em que quem é competente consegue se dar bem. E a competência será motivo para uma outra palestra que não essa, porque por competência tem um imenso guarda-chuva para vocês entenderem. Por exemplo, eu acho que quem está na periferia hoje tem muito mais chance de ser competente do que quem está nos lugares de sempre, porque a novidade está na periferia. Mas esse é assunto para uma outra palestra, eu vou só deixar esse teaser aqui para a nossa conversa. É isso, acho que eu falei tudo, ou quase tudo, sei lá. Não, na verdade, você levantou várias bolas aí, você fez ótimas observações, contou uns casos interessantes, e é claro que esse conhecimento a gente vai construindo, né? E acho um ponto importante do que você falou, para a gente fechar aqui, já te agradecendo muito a generosidade de compartilhar sua experiência, seu conhecimento também, aí abrir uma janela, né, nessa agenda sempre intensa, e ainda mais intensa na pandemia. Mas você falou entre outras coisas importantes que você fala, que esse empreendedorismo, na verdade, que se torna talvez mais ajustado a uma série de características contemporâneas agora, esse empreendedorismo
ele envolve não só competências, né, da comunicação, ele envolve você falou até em jornalismo investigativo, ele envolve uma aproximação da comunicação com diversas áreas, ciência de dados, por exemplo, com a área do direito e também com a área né, muito ligada à Luciana aqui, da economia, de administração, do marketing, né, porque empreender não é assim, vou empreender, né, tem que ter toda uma estrutura, uma base também fora da comunicação. Eu acho que é muito importante também isso que você toca. Então, na verdade, já está feito aqui o convite, né, para você voltar, a partir desse teaser, voltar, né, você volta, os pilotis, aquele bordão, né, os pilotis são seus, né, e queria agradecer também a participação aí da galera, o pessoal, as alunas, os alunos que estão aí participando dessa palestra do Adriano André Mota, jornalista, escritor, já está feito aí o convite para voltar, então, em nome do Departamento de Comunicação, eu, Luciana Brafman, né, agradecemos muito aí essa tua generosidade e depois a gente segue falando mais. E, gente, quem quiser falar comigo, pode pegar meus contatos com a Luciana, com o Caralta, me procurar, eu ajudo todo mundo. Como eu disse, eu tenho isso como uma obrigação pessoal, então, assim, quem quiser falar comigo, fica à vontade, pode me procurar pessoalmente que eu ajudo, oriento, dou dica, enfim, o que precisar. Valeu, ótimo. Valeu, ótimo, obrigado a todos e todas. Dano, super beijo. Obrigada. A gente vai abusar, a gente vai te chamar mais vezes e a gente adora sempre. E se Deus quiser, daqui a pouco, lá na K102, presencial, na PUC, a gente vai fazer um barulho lá, se Deus quiser. Tomando aquele café nos pilotis aí. É isso aí. Pagando o jantar, abraço, né, gente. Dano? Ótima semana aí também para todos aí. Obrigada, gente. Valeu. Beijo, obrigada, valeu. queridos. Obrigado aí, beijo, valeu. beijo. Beijo. Tchau.